E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Um aulão da FIEB, em especial os meus alunos, né? Os que fazem aula particular comigo, e também os da escola e os do Profesp. Então, tô gravando essa aula, a gente vai resolver juntos a prova do ano passado da FIEB, para tentar tirar aí as últimas dúvidas, as últimas questões, o que dá aí pra gente fazer de revisão, tudo bem? Então, vamos lá. A prova da FIEB do ano passado teve questões que trabalharam algumas um tema só, mas em sua grande maioria, trabalharam de 2 a mais temas dentro de uma questão. Ou seja, foi uma prova um pouco interdisciplinar, né? Dentro dos temas da matemática de que eles cobram. Então, sem enrolar mais, vamos ver o que caiu aí e tentar tirar as últimas dúvidas. A primeira questão da prova dizia o seguinte: com base nas propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação, pessoal. Quando a gente fala de propriedade da potenciação, a gente tem que lembrar muito da multiplicação de bases iguais, divisão de bases iguais, o que a gente faz com esse expoente, né? E como que funciona quando nós temos um produto notável, né? Que são 2 elementos somados elevado a alguma potência, que é esses casos aqui. E a gente tinha que ver qual delas estão corretas, né? Qual dessa daqui que está correta. Aí a letra A falava que x mais y elevado a zero igual a zero. X mais y elevado a zero igual a zero. Pessoal, qualquer número elevado a zero, é igual a 1. Grava isso. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Vamos deixar aqui, ó, bem no cantinho. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, tem como, né, a soma de 2 números elevado a zero ser zero? Não. Qualquer número elevado a zero, não importa o que esteja aqui dentro, tinha que ser igual a 1. Então, para essa daqui tá correta, esse elemento elevado a zero tinha que ser igual a 1. Então, ela tá incorreta. Incorreta. A gente já sabe que não é a alternativa A. Não é. Vamos ver a B. X mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Então, ele está dizendo isso aqui, ó. 2 elementos somados elevado ao quadrado. Eu simplesmente aplico uma distributiva aqui? E fica assim? Não, pessoal, não é assim que funciona. Por quê? A gente sabe que a potência é isso multiplicado por ele mesmo. Então, se nós multiplicarmos x mais y por ele mesmo, que é o x mais y, e aí sim aplicar a distributiva, nós vamos ter x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes y, xy, mais y vezes x, yx, mais y ao quadrado, ou seja, a gente vai chegar em x ao quadrado, xy e yx é a mesma coisa, porque a ordem da multiplicação dos fatores não vai alterar o meu produto. Então, é igual a 2xy, porque eu tenho 2 disso, mais y ao quadrado. Se isso aqui tivesse igual a isso, que a gente até fala, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a gente tem essa coisinha para gravar, aí sim estaria correto. Mas que isso aqui significa x ao quadrado mais y ao quadrado, incorreto, não é verdade, incorreto. A mesma coisa vai se aplicar à alternativa C. Por quê? Percebe-se lá, ó, é a mesma coisa, só que a gente está falando de uma subtração de 2 fatores. Então, também seria o quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas aí seria menos 2xy. Quadrado do segundo, y ao quadrado. Então, também isso está errado. Não é esse movimento correto. Vamos ver a alternativa D. Quando eu tenho 2 números multiplicados e está elevado a uma potência, posso aplicar a distributiva, professora? Pode. Aqui sim, x ao quadrado
vezes y ao quadrado. Aqui sim eu posso aplicar a distributiva. Então, quando eu estou falando de soma e de subtração, não, né? Produto notável, eu tenho que fazer a multiplicação entre esses dois. Agora, dentro da multiplicação e também da divisão, eu posso aplicar a distribuição da minha potência, tá? Isso é uma propriedade da potência, então isso sim está correto. E a minha alternativa E? Por que ela está incorreta? Vamos lá. 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é igual a 2 elevado a x menos y? Não, gente, propriedade da potência. Quando eu tenho uma multiplicação, eu somo os meus expoentes. Quando as minhas bases são iguais, na multiplicação, eu posso somar esses expoentes. Subtrair, que nem tá aqui, só se fosse uma divisão, galera. Se fosse 2 elevado a x dividido por 2 elevado a y, aí sim eu poderia fazer uma subtração. Isso sim seria uma propriedade da potência. Mas dentro de uma multiplicação, não. Uma multiplicação, isso aqui, para estar correto, tinha que ter uma soma, tinha que ter um somatório e não uma subtração, tá bom? Então, vamos lá, vamos só relembrar aqui. Relembrar o quê? As propriedades que a gente viu e que se cair esse ano, vocês têm que estar atentos. Qualquer número elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Quando eu tenho a multiplicação de dois números de bases iguais, o que eu posso fazer com esses expoentes? Somar. Se eu tenho uma divisão de dois números com bases iguais, eu tenho que subtrair esses expoentes. Professora, me explica aí com número? Explico. Por exemplo, se eu tiver 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, os dois têm a mesma base? Sim, a base é 2. Eu copio a minha base e somo os meus expoentes. 3 mais 2, 5. Fica 2 elevado a 5. Agora, numa divisão, né? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Eu mantenho essa base, que é 2, e eu subtraio os meus expoentes. 3 menos 2, eu tenho 2 elevado a 1, que é 2. Ok? Então, aqui a alternativa correta era a alternativa D. Vamos para o próximo. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Próxima questão. Qual é o valor da expressão numérica 1 sobre 2 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 200? Professor, eu tenho que fazer aqui o MMC? Poderia, gente. É uma forma de se resolver isso aqui. Mas eu acho que como vocês têm uma prova onde vocês têm que ser rápidos, né? Ter o menor tempo possível para responder uma questão, eu falaria, tenta transformar em números decimais, porque a resposta está em número decimal. O que é número decimal, professora? Númerozinho com vírgula, né? Númerozinho que tem vírgula. Então, tenta transformar em número decimal. Porque, ó, para você ver, 1 sobre 2, a gente sabe que é meio, né? Ó, 1 dividido por 2. 1 não divide por 2, a gente põe o 0. Aqui coloca o 0. 10 dividido por 2, 5, porque 5 vezes 2 é 10. Menos 10, 0. Ou seja, a gente já sabe que 1 sobre 2 é meio. Só de saber isso aqui, só de você saber esse meio aqui, galerinha, você já descarta o quê? Essa e essa. Por quê? Porque se é uma soma, no mínimo vai ser 0,5 alguma coisa, entende? Você já descartaria duas alternativas. Tá vendo como que funciona? E 1 sobre 20, professora? Vai lá e faz, gente. Tem medo de divisão, não. 1 sobre 20. 1 não dá, é menor que 20. Então, o que eu faço? 0,0. Opa! 10 dividido por 20. E aí, dá para fazer? Não dá ainda, né? Ainda é pouco. Então, eu venho e coloco mais um zerinho aqui. 100. E 100 dividido por 20 dá? Dá 5, né? 5 vezes 20 é igual a 100. 100 menos 100, sobra 0. Ou seja, isso aqui é 0,05. A soma desses dois já me dá 0,55. Então, já me tira também essa alternativa, né? Ou é a D ou é a E.
Quem é espertinho, tá vendo que tudo aqui a gente está dividindo por 2, está dando 5. Então, já saberia que é a alternativa D. Mas, para quem ainda tem dúvida, vamos lá. Pega 1 dividido por 200. Mesma história. 1 não dá, põe o 0. 10 não dá, coloca o 0. 100 não dá, outro 0. 1000. 1000 também. 5 vezes 200 é igual a 1000. 1000 menos 1000 dá 0. Ou seja, 0,005. A soma disso com isso, eu chego em 0,555. 555. A alternativa D. Certo, pessoal? Então, ó, para vocês entenderem, como é um exercício fácil, muita gente veria a fração, tentaria ir lá para o MMC, mas não era o caminho. Aqui o caminho é entender que toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Se toda fração é uma divisão, eu posso pegar cada uma e fazer a divisão. E aí sim eu já consigo fazer essa soma e descobrir, né, o valor. Mas aqui, ó, quem pegasse tudo dividido por 2, saberia que é só uma questão de zerinho, né? Então, já saberia que a resposta ia dar 0,555. Porque sempre esse 1 sobre 2 vai ser ligado ao número 5. Viu como era fácil? Próxima questão. Questão 18. 4 caminhões transportam 20 metros cúbicos. Pessoal, aluno que está esperto já sabe que quando uma questão estabelece uma relação, que é isso, professor? Tanta coisa faz tanta coisa. Tem uma relação. Regra de 3. Já vem a luzinha já ativa aí para a regra de 3. Então, vamos lá. 4 caminhões. Então, eu vou trabalhar com caminhões. E quando a gente fala de regra de 3, tem que estar bem estabelecido, tá? As relações, para a gente não trocar. Quem é meu aluno sabe disso. Transportam 20 metros cúbicos de areia. O outro lado vai ter o quê? Quantidade de metros cúbicos de areia. Opa, deixa eu arrumar esse cúbico, ficou feio aí. Metros cúbicos de areia, certo? Então, essa vai ser a relação. Qual é a primeira coisa que ele me dá? Opa, 4 caminhões transportam 20 metros cúbicos de areia. Minha primeira relação. Para transportar 160 metros, tá vendo? Eu trabalho cada quantidade embaixo da sua quantidade. Não podia pegar o 160 e colocar aqui embaixo de caminhão, não. Porque isso não se refere a caminhões, se refere a metros cúbicos. Entendeu? Isso é importante da regra de 3, tá, gente? Regra de 3 tem que ser cada coisa embaixo dela mesma. A gente tem que estabelecer muito bem essas duas coisinhas, tá? Quantos caminhões? Quantos caminhões X? Não sei quantos caminhões vão ser necessários, é o que eu vou descobrir. Então, quando o exercício me dá 3, né? 3 numerozinhos, eu tenho que descobrir um quarto. E ele me estabelece relações, é regra de 3. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar em cruz. Quem é meu aluno também sabe, é bom fazer aquela perguntinha de sempre para ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O metro de areia está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Logo, eu vou precisar de mais caminhões para transportar. Se é diretamente proporcional, ou seja, os dois estão aumentando ou os dois estão diminuindo, no caso aqui estão aumentando, é só eu multiplicar em cruz, né? X vezes 20, 20 vezes X. É igual, quem vai estar do meu outro lado da igualdade? 4 vezes 160. Vamos lá, 20x vai ser igual, 4 vezes 160. Ó, quem tem dúvida aí de multiplicação, coloca o número maiorzão em cima, o menorzinho embaixo e vem multiplicando. Primeiro pela unidade, 4 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. 4 vezes 6, 24, fica o 2 lá em cima, na outra casa, na casa da centena. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Opa, 640. Se esse 20, porque lembra que eu tenho que descobrir o x tem que ficar sozinho. Para esse x ficar sozinho, o 20 está multiplicando, ele vai passar fazendo o quê? Dividindo. Quanto será que vai ser 640 dividido por 20? Quem é meu aluno sabe, eu já posso cortar esse zerinho aqui para facilitar a minha vida. Só posso cortar um zero para cada zero, é 1 por 1. 64 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3, porque 3 vezes 2 é 6. Abaixo 4. 2 vezes 2 vai ser 4 igual a 0. Ou seja, o meu x é igual a 32. 32 o que, pessoal? 32 caminhões.
Logo, quantos caminhões iguais a esse serão necessários? 32 caminhões. Alternativa C. Questão fácil, fácil, fácil de regra de 3, que caiu no ano passado. Vamos para a próxima aí. Qual foi o próximo tema que caiu? Bora aí, pessoal. Vamos para o próximo, questão 19. Ó, questão 19, quem é aluno meu sabe. Só de ver um triângulo aqui, o quê? Retângulo. Olha como ela foi uma mãe. Comentei na aula de muita gente que ela foi uma mãe. Ó, 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 ó. O que é isso aqui? Representa um ângulo de 90 graus, representa um triângulo retângulo. Triângulo retângulo de duas medidas, provavelmente vocês já saberiam que esse é um exercício de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras aí para quem não sabe, ó. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado em triângulos retângulos. O que são triângulos retângulos? Triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Essa partezinha maior a gente chama de hipotenusa e os outros serão os catetos, certo? Cateto e cateto, eita letra maravilhosa. E o que o Teorema de Pitágoras fala? Que a minha hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Que é isso, professora? O meu cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá, pessoal? O Teorema de Pitágoras diz isso, para quem é a primeira vez que está ouvindo o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, aqui fica um adendo aí para quem nunca ouviu falar. Um bambu perpendicular ao solo, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus, perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com o solo, é quebrado pelo vento. Pá, quebrou, tá vendo? Era inteiriço, quebrou. A 4 metros de altura, ele quebrou a 4 metros de altura. Então, eu tinha aqui o matinho, o solo, era um bambuzão, quebrou, ficou aqui 4 metros e caiu uma outra parte do bambu, certo? Ele tomba de modo que sua ponta toca o chão a 3 centímetros da sua base. Pessoal, mesmo que lá, 3 centímetros não, desculpa, 3 metros. Mesmo que lá na prova ele não tivesse dado o desenho, vocês podiam tranquilamente desenhar, tá? Perpendicular significa que tá fazendo esses 90 graus, ele tá digitando bonitinho. Com as informações, aqui pegou. Determine a altura do bambu. Pessoal, quando ele fala a altura do bambu, ele quer a altura do bambu inteiro. Ele quer essa medida mais essa medida. Porque isso era um bambu inteiro, ele quebrou. Mas tudo aqui é bambu, certo? Então, quando ele fala determine a sua medida, o aluno aí mais espertinho só vai querer descobrir que é a hipotenusa e vai achar que é ela. Apesar que não é ter o valor aqui. Mas foi outra mãe, foi mais uma vez mãe de vocês aí. Mas tem que entender o que o exercício quer. O exercício quer o tamanho do bambu inteirinho. Então, tem que ser isso aqui mais isso aqui. Essa medida eu sei, é 4. E essa medida, quanto é? Aluno que é meu aluno sabe. Isso aqui é um triângulo. Triângulo perfeito, meus amigos. O triângulo perfeito é aquele triângulo retângulo onde, se os seus catetos medem 4 e 3, a hipotenusa vai medir 5. É o famoso triângulo 3, 4 e 5. Quem é meu aluno tem esse bônus aí, sabe isso. Então, quem é meu aluno já saberia de cara que x é quanto? X é 5. Se x é 5 metros, quanto é o bambu todo? Essa medida mais essa medida. 5 mais 4. 5 mais 4, 9. Ou seja, nem conta precisaria fazer. Quem é meu aluno sabe que nem conta precisaria fazer. Era só observar, só estar atento em Teorema de Pitágoras e no triângulo perfeito. E a prova vai abusar do triângulo perfeito, tá? Então é bom que vocês saibam. Professora, se eu não lembrar. Se eu não lembrar, você aplicasse Pitágoras, gente, ó. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, iríamos chegar em 25. X está elevado à potência. Para a gente passar, ele passaria como raiz. Raiz de 25, 5.
Então também não teria problema. Se esquecer do triângulo perfeito, não pode esquecer do teorema de Pitágoras, tá bom? Então isso tinha que ter aí. Fechou? Exercício fácil, exercício mãe. Aí eu falei pra vocês, foi uma mãezinha, né? Vamos pro próximo? O próximo era a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, às 3 horas e 30. Outra mãe, né? Que ultimamente vocês não estão sabendo mais ver hora, acostumado muito com o celular, né? Não sabe ver hora no relógio analógico, então eles deram. Mas caso eles não dessem, pessoal, era só a gente criar um reloginho aí, né? Quando a gente cria um reloginho, vocês sabem que o relógio, ele é dividido em algumas partes. Quantas partes? 12 partes, certo? Porque vai do 1 até o 12, certo? Então, isso aqui é um exercício que ele vai ligar angulatura, com hora e minuto. Angulatura, pessoal, é uma circunferência. Logo sabemos que uma circunferência, em sua completude, tem 360 graus, né? Comento com os meus alunos, é igual aquela música lá que fala 180, 180, 360. 180 porque é metade de uma circunferência. 360 é uma circunferência inteira. Então, ela tem 360 graus. Quanto eu vou saber quanto tem cada partezinha de hora? Como se fosse uma fatia de uma pizza de 12 pedaços. É só eu pegar esse 360 graus e dividir por 12, galerinha. 36 dividido por 12, eu sei que é 3. Não sobra nada, né? E o zero vezes 12, zero. Então, 30 graus, ou seja, pessoal, cada partezinha de hora do relógio, gravem isso, cada partezinha de hora de um relógio. Então, por exemplo, do 12 aqui até o 1, esse ângulo aqui, cada partezinha vai ser 30 graus. Se você for para a prova já sabendo disso, meu amigo, minha amiga, você já tá na frente. Entendeu? Por quê? Porque você não vai ter que ficar fazendo cálculo, tá? Ele vai falar assim, a medida do menor ângulo. Pessoal, por que menor? Porque tem dois, né? Tem esse ângulo de fora e o ângulo de dentro. Quem é o menor? O ângulo de dentro. Ele quer saber esse ângulo aqui, o ângulo de dentro. Se ele falasse o maior ângulo, ele quer o ângulo de fora. Esse menor ângulo ali, quando tá 3 horas e 30 minutos, lembra, gente, que aqui, ó, 1 é 5, 2 é 10, a gente vai de 5 em 5 nos minutos, tá? Então, 30 minutos vai ser lá no 6, porque você vê 5, 30. Ele quer saber, tá em que angulatura? Entre 110 e 120 graus, 100 e 110, 90 e 100, 0 e 90 ou maior que 90? Pessoal, 90 graus, a gente acabou de trabalhar. 90 graus é quem, gente? É o nosso ângulo reto, né? 90 graus é o nosso ângulo reto. Então, aqui, para dar 90 graus, ó, esse ângulo tinha que fazer assim e vir aqui. Concorda comigo? Então, só de olhar, a gente já sabe que esse ângulo, ele é o quê? Ele é menor que 90 graus. Só de olhar, ele é menor. Se ele é menor que 90 graus, se vocês não conseguem ver, vou tentar fazer de uma outra corzinha, ó. Para ele ser 90 graus, gente, ele tinha que ser pelo menos aqui, ó, no 3, tá vendo? Para ser um 90 graus. Tá vendo como ele é menor? Ele é menor que 90 graus. Menor. Se ele é menor que 90 graus, ele vai estar entre 110 graus e 120 graus? Não. Entre 100 graus? Não. Entre 90 e 100, não, ele é menor. Ele vai estar entre 0 e 90? Opa, sim. Que ele é menor, ele vai estar entre 0 e 90. Ele é maior que 90 graus? Não. Então, era a alternativa D. Ele está entre 0 e 90 graus. Era um exercício, gente, que nem precisava de conta. Entendeu? Nem precisava de conta, era só analisar. E se ele perguntasse exatamente qual era o valor desse ângulo? A gente faria uma prévia, né? Ó, lembra que cada horinha a Pro falou que tem 30 graus? Então, aqui eu tenho 30 graus. Do 5 até o 4 eu tenho mais 30 graus, só que 60. Tá vendo que tá quase no meio? Então, seria quase uns 15 graus. Então, isso aqui tem mais ou menos uns 75 graus. O que tá entre quem? Entre 0 e 90, certo? Então, seria a única alternativa disponível,
tá bom? Fica atento que é um exercício fácil, é um exercício só de análise, cai todos os anos na FIEB, exercício de relação de ângulo e horário, então tem que estar atento. Vamos para a próxima. Questão 21. A distância média entre a Terra e o Sol é de 149,6 milhões. Tinha que saber como que é milhão, né, gente? Quando a gente trabalha com 3 zerinhos, a gente está trabalhando com 100. Depois, quando a gente trabalha com mais 3, a gente está trabalhando com 1000. 100, 1000, milhão. Certo? Essa é a próxima casinha. Então, 149,6 milhões seria esse número aqui. 149 milhões 600 mil quilômetros. Então, a primeira coisa desse exercício, você tinha que saber o que significaria isso com os zerinhos, tá? Vou até deixar mais próximo aqui. Então, 149 milhões e 600 mil quilômetros. Isso que esse número aqui representa, tá? A melhor representação dessa distância em quilômetros entre a Terra e o Sol, tá vendo que ele coloca os números, mas em notação científica. Pessoal, notação científica é quando eu pego esses zeros, eu diminuo o meu número para ele caber, para ele ficar pequenininho, para não ter que ficar fazendo esse número grandão várias vezes. Como que eu vejo isso? Pessoal, tem que olhar onde está a minha vírgula. Ele quer que a minha vírgula venha até o 1, tá vendo? Que todas as respostas tá 1,496, então essa vírgula vai ter que vir para cá. Essa vírgula tá aqui, ó. Vamos ver quantas casas ela vai ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse número é 1,46 vezes 10 elevado a 8. Logo, alternativa A. Fiquei com dúvida ainda. Pessoal, é só pensar, ó. Vamos supor que a gente tem esse número aqui em 1000, tá? Como que eu transformo em notação científica? Se a minha vírgula tá aqui, eu venho até esse menor número. 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casinhas. Então, 1,22 vezes 10 elevado a 5, certo? Isso é notação científica. Caiu na prova da FIEB do ano passado. Pode ser que caia novamente. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, tá? Mas nesse caso era a alternativa A. Então, duas coisas que vocês tinham que saber, né? Notação científica e como que a gente representa em número milhões, tá bom? Vamos pro próximo? Vamos lá, pessoal, pro próximo. Um automóvel percorre 80 km mantendo uma velocidade constante de 120 km por hora. Tá vendo que ele estabelece uma relação? Exercícios que estabelecem relações eu posso fazer por regra de 3, onde eu tenho quilômetro e hora. Ele fala que 120 quilômetros são feitos em 1 hora. Logo, 80 quilômetros seriam feitos em quantas horas? Só que percebe, vamos ser esperto aqui, ó. A resposta está sendo dada em minutos. Então, o que eu posso fazer aqui? Transformar a hora em minuto. Para minha resposta já vir em minuto. 1 hora, quantos minutos tem? 60 minutos, né, pessoal? Então, aqui eu só transformei em minuto para facilitar a minha resposta, porque o exercício quer a resposta em minutos. Tá vendo como você tem que estar ligado? Tem que estar ligado na hora da prova? Então, vamos lá. Multiplicando em cruz, 120 vezes x, 120x. 80 vezes 60, 80 vezes 60. 120x, 80 vezes 60. Quem é aluno meu sabe que a gente pode pegar o 8 vezes 6, que é 48. Se tem 2 zeros, a gente só adiciona os 2 zeros. Para facilitar aí a vida, certo? Então, o x vai ser igual a 4.800 dividido por 120. Posso cortar um zero aqui. 480 dividido por 12. 48 dividido por 12. E aí, quanto que dá? 4, né, pessoal? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 48 menos 48, 0. Só com esse 4 aqui a gente já sabe quem é a alternativa correta, né? Só com esse 4. Mas vamos lá. Tenho 0, 0. Ou seja, x igual a 40. 40 o quê, pessoal? 40
minutos. Tá vendo como já facilita a minha vida? Como é importante eu estar atento também às alternativas? Ler o exercício por completo, eu tenho que estar atento, tá? Porque senão tá ruim. Então, nesse caso aí, regrinha de 3, tranquilinha. Só tinha que tomar cuidado em transformar hora para minuto, era o que ele queria do exercício, e estabelecer a relação. Regrinha de 3 básicas, chegaria no resultado. Facinho, né? Ah lá. Sempre cai, né? Sempre cai uma equação de segundo grau. Já é clássico. Sempre vai cair uma equação de segundo grau. E esse foi bem direto. As raízes da equação são... E deu a equação. Ele quer saber quais são as raízes. O que são raízes reais da equação, gente? São os valores de x. Os valores de x disponíveis aí quando a gente faz a equação de segundo grau. Quem ainda não sabe, equação de segundo grau, anota aí. Equação de segundo grau é quando nós temos o x ao quadrado, certo? O x ao quadrado e outro número por x, ou seja, é uma equação de segundo grau. O x está elevado ao quadrado. Para eu resolver, eu uso Bhaskara. Bhaskara diz que o meu x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso tem que ter gravado para a prova, hein, gente? E delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tem que saber. Pro, quem é a, quem é b, quem é c? Pega lá. X ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Pessoal, A vai ser quem está junto com o meu x quadrado. B vai ser quem está junto com o meu x solitário. E o C vai ser quem está sozinho sem x, tá bom? Pro, se não tiver é 0, não tem valor. Mas vamos lá. Quem está junto com o x quadrado? O x quadrado a gente não põe um 1 aqui, gente, para não ficar, né, sempre fazendo esse 1. Mas se existe um x quadrado, é porque é 1 que está junto com ele ali. 1. Mais 3x. Quem é o B? 3 positivo, né? Quem vai ser o C? Menos 4. Na Bhaskara, pessoal, o sinal é muito importante, então ele tem que carregar o número. O positivo a gente não faz porque já é automático da gente saber, tá? Quando não tem, é positivo. Vamos aplicar? Apliquem o delta primeiro, porque vocês vão usar o delta no x. Então, vamos começar pelo delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Vocês vão ver que aqui os sinais são muito importantes. Delta é 3 ao quadrado, 9, porque é 3 vezes 3, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Menos com mais, menos na multiplicação. Na multiplicação e divisão, sinais diferentes, negativo, sinais iguais, positivo. Menos com mais, menos. Menos com menos, sinais iguais, fica mais. Tem uma jogadinha de sinal aí que no delta a gente sempre tem que estar atento. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é 25. Essa é a soma. A gente já fica feliz porque sabe que raiz de 25 é 5, ou seja, vai dar exato, já facilita a nossa vida, né? Vamos aplicar lá no x, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X vai ser igual... fazer assim, para a gente não se confundir. Menos b, menos 3, mais ou menos raiz de 25, que é o nosso delta que a gente descobriu, sobre 2 vezes 1. Nós vamos ter que menos 3, mais ou menos raiz de 25, é o número 5, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Percebe que eu tenho o mais e o menos? Isso vai significar para mim que eu vou ter dois valores para x. Eu gosto de chamar de x1 e de x2, por isso que aqui eu também tenho dois valores, tá, pessoal? Quem vai ser meu x1? Eu vou ficar com mais do 5 e meu x2 com menos. Então, esse aqui vai ficar menos 3 mais 5 dividido por 2, que dá 5 positivo com 3 negativo. Tenho 5 reais, gastei 3, me sobra 2. 2 dividido por 2, 1. Opa, já sei que não é essa, já sei que não é essa. Ou é uma dessas três. O outro vai ficar com o valor negativo de 5. Menos 3 com menos 5 dividido por 2. Tô devendo 3, fico devendo 5, ou seja, no total, tô devendo 8. Dividido por 2, menos 4, certo? Porque fica o sinal negativo, menos com mais, menos. Não é essa, não é essa. As raízes da minha equação, né? O meu conjunto de solução é 1 e menos 4. Pro, aqui tá menos 4 e 1, não muda, não adianta, né? É os dois
que a gente encontrou. Logo, a alternativa E. Então, na FIEB sempre vai cair uma equação de segundo grau, sempre vai cair Bhaskara. Então, aí é importante saber a fórmula de Bhaskara, porque sem ela você não vai conseguir fazer a atividade, tá bom? Lembrando também que não pode esquecer, muitos dos meus alunos trocam isso aqui, gente. Põe o B ao quadrado aqui, o menos B aqui. Não faz isso, tá? Grava aí a fórmula bonitinha, tá bom? Próximo exercício foi de média, caiu média no passado. Um questionário sobre o número de livros que cada aluno de uma turma tinha lido nas férias gerou gráfico. 8 crianças leram 0 livros, 15 crianças leram 1 livro, 6 crianças 2 livros e 1 criança 3 livros. Quantos livros leu em média? Opa, o que aqui ficou fora? Deixa eu só pular aqui, vou deixar aqui as alternativas pra gente. Quantos livros leu em média cada aluno dessa turma de acordo? Aí tinha 0, 1, 2, 3 ou 4. Quando fala de média, gente, a gente tem que pegar o total e dividir pelo tanto que tem. A gente já sabe o tanto que tem. Quem é o tanto que é o tanto que tem? Quem que tá embaixo? É quantos alunos participaram, né, desse questionário. Quantos alunos participaram? 15, né? Mais 8, que foram todo mundo que deu a resposta. Mais 6 e mais 1. Esse é o total de alunos. 15, mais 8, mais 6, mais 1 dá quanto? Vamos ver. 15 mais 8... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Com mais 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Com mais 1, 30. Então, 30 alunos participaram. Então, esse total de alunos vai embaixo, tá? Então, total, a quantidade. Agora, a qualidade vai em cima. Como, professora? 8 pessoas leram 0 livros. Opa, 8 pessoas leram 0. Olha a multiplicação aí. Leram 0. Mais 15 pessoas leram 1. 15 vezes 1. Mais 6 pessoas leram 2. 6 vezes 2. Mais, deixa eu mudar aqui porque faltou espaço. Mais uma pessoa leu 3. Então, 1 vezes 3. Vamos transformar isso em número? 8 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0. Mais 15 vezes 1, 15, ele mesmo. 6 vezes 2, 12. Mais 1 vezes 3, 3. Vamos continuar essa conta. 15 mais 12, 27. Mais 3, 30. 30 dividido por 30, 1. Então, a média de tudo deu 1. Então, a média de livros que essas crianças leram foi 1. Isso é usado muito em estatística, tá, pessoal? Mas pode ser que caia. Então, em cima vem a qualidade, né? O que essa pessoa cada leu, e aí a gente usa o artifício da multiplicação para facilitar a nossa vida, dividido pelo total de pessoas que foram questionadas, tá bom? E aí a gente chega nessa divisão. Deu 1. Exercício simples, fácil também, média tranquila. Vamos pro próximo. Questão 26. Qual deve ser o diâmetro de um círculo para que sua área seja igual a de um quadrado com 3 centímetros de lado? Vamos por partes, que ele não deu nem desenho nessa, se não foi mãezinha, não. Qual é o diâmetro de um círculo? Pessoal, o que é diâmetro? Vamos lá. Quando eu tenho um círculo, metade dele, metade dessa circunferência, a gente chama de R. R é quem? É o raio. Tudo é o diâmetro. Logo, o diâmetro é igual a 2 vezes o número do raio, certo? Se diâmetro é tudo, o raio é metade, é que nem eu explico, pessoal. Que nessa garrafa aqui, ó, é uma circunferência. Tudo é o diâmetro. Metade é um raio. Logo, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Raio mais raio, 2 vezes o raio, ok? Então, essa é a primeira relação que tínhamos que estabelecer quando falamos de circunferência, tá? Só que ele fala o quê? Para que sua área seja igual a de um quadrado com 3 centímetros de lado. Um quadrado com 3 centímetros de lado, quadrado a gente sabe que todos os lados de um quadrado são iguais. Então, todos os lados são 3. Qual vai ser a área do quadrado? Lado vezes lado. 3 vezes 3.
A área desse quadrado é 9 metros quadrados. Opa! Então, a área dele é 9. Ele fala que a área do círculo, dessa circunferência, né, tem que ser igual. Então, a área da circunferência tem que ser os 9 metros quadrados. Só que quanto que é, como que é o cálculo da área da circunferência? Era isso que vocês tinham que saber. Π vezes r ao quadrado. A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. Isso tem que ser igual a 9. Aí ele já fala ainda, ó, considere π o quê? 3. O exercício já te ajudava, né? Porque ele te dá o valor de π, ou seja, você ia ter que usar o πr ao quadrado, né? Que é o cálculo da área, que é a fórmula da área. Se π vai ser 3, 3 vezes r ao quadrado igual a 9. R ao quadrado tem que deixar sozinho, que eu quero saber o valor do raio, porque sabendo o valor do raio, eu descubro o diâmetro. R ao quadrado é igual, 3 está multiplicando, 9 vem dividindo. R ao quadrado, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. O R está ao quadrado, eu passo como raiz. Então, o meu raio é raiz de 3. Logo, o meu diâmetro vai ser o quê? 2 vezes o raio. Se o raio é raiz de 3, o meu diâmetro vai ser 2 raiz de 3. Alternativa C. Exercício que parece difícil, mas não é. Mas o que eu tinha que saber aqui? Circunferência, cálculo de diâmetro, área de circunferência e área de quadrado. E saber que quadrado tem todos os lados iguais. Então, é um exercício que eu te falei. Tá vendo como ele engloba muita coisa em um só? Mas é isso que eles querem saber, se vocês conseguem fazer, tá? Então, coisas importantes aqui. Lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio. Lembrar que quadrado, todos os lados são iguais. E a área de um quadrado é lado vezes lado. E a área do círculo, πr ao quadrado, tá? Se ele não desse o valor de π, deixasse π como π, que ele ia ter essa opção ali do π, tá? Caso não, como ele deu, a gente utiliza, tá bom? Pro próximo. Opa, pulou. Ah, que lindo. Quem é meu aluno vê esse desenho sabe que a gente tá falando do quê? Espero que vocês estejam falando aí o que é. Teorema de Tales. Por que eu coloquei um ponto, né? Teorema de Tales. Clássico, né? Duas ruas aqui, ó. Paralelas, com outras cortando. Teorema de Tales. Eu posso fazer relação, né? Teorema de Tales, quem sabe, ó. Como se fosse uma mini regrinha de 3. A gente pode fazer a relação em cruz. Mas vamos lá. Dois terrenos têm frentes para a rua A e rua B, como mostra a figura. Sabendo que as divisas laterais são perpendiculares. Falou isso, a gente sabe que é teoreminha de Tales, ou seja, elas são perpendiculares à rua A, né? Qual é a medida X em metros? Ele quer X. Lembra que a Pro comentou aí com vocês, ou se vocês ainda estão chegando agora aí, teorema de Tales, a gente faz como se fosse uma regrinha de 3. Coloca cada coisa no seu lugar, monta bonitinho, ó. X lá em cima, 40 aqui embaixo, 60 ali, 30 aqui, certo? Do jeito que tá aqui, ó. Como uma regrinha de 3, o que eu posso fazer? Multiplicação em cruz. X vezes 30, 30 vezes X, 30x. 40 vezes 60. Aluno que é meu sabe. A gente multiplica o número. 4 vezes 6, 24. E só adiciona os dois zerinhos, 2.400. X vai ser igual a 2.400 dividido por 30. Corta o zero, ficou 240 dividido por 3. 24 na tabada do 3, todos nós sabemos que é 8. 8 vezes 3, 24, menos 24, zero. O zero fica aqui. Ou seja, X é igual a 80 metros. Alternativa B. Fácil, né, gente? Teorema de Tales é um exercício muito fácil, cai todo ano na FIEB. Percebam, vejam, se falou de coisas perpendiculares e paralelas, né? Fiquem atentos, que provavelmente vocês vão usar Tales aí. E geralmente vem com desenho, só de bater o olho, você sabe que é teorema de Tales. Então, exercício fácil, 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 mas que se você não souber dessa relação, não dá certo, né? Tenho 3 números, me falta um, a gente aplica como se fosse uma mini regrinha de 3. E aí é correr para o abraço. Vamos para o próximo. Questão 28. Um muro retangular,
Ou seja, um muro é um retângulo. Nossa, esse retângulo da Pro não ficou tão bom, né? Vou tentar fazer. Vamos pegar um pronto. Um retângulo. Um muro retangular de 10 centímetros de comprimento. Comprimento esse ladinho aqui maior, tá? 10 centímetros não, 10 metros. E 2 metros de altura. Altura, comprimento. Altura, comprimento. Tem 40% da sua área. Olha como ele vai misturar área de figura com porcentagem, para saber se vocês conseguem fazer porcentagem, porque porcentagem cai, tá? Determina a área do mundo que foi pintado de verde. Pessoal, para eu fazer 40% de alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que é alguma coisa. O que é o alguma coisa? É a área dessa figura. Se é um retângulo, a área é base vezes a altura, certo? É um retângulo, a área é base vezes a altura. Então, a base é 10, a altura é 2. Logo, a área desse retângulo, desse muro retangular, 20 metros quadrados. Até aqui, delícia, fácil. E tá vendo como tem aqui? Cuidado, hein? Cuidado, porque não é. Porque ele quer o quê? 40% disso. Se ele quer 40% disso, Pro já ensinou, né? 40%, a gente faz aquele macetinho, ó. 40%, 40%. O porcento eu troco por 100. O deu, dá, eu troco por uma multiplicação. 40% da área. Quem é a área? 20. 20. 40% da área é 20. Eu vou chegar aqui. 40 vezes 20 dividido por 100. Quem quiser já pode cortar, né? 0 com 0, 0 com 0. 4 vezes 2. 8. 8 metros quadrados é a resposta. Quem não quisesse podia fazer 40 vezes 20 e depois cortar os zerinhos, não tem problema. Mas a gente chegaria que o valor é 8. Mas tá vendo como tinha o 20 lá? Então, assim, se ele pedisse só a área desse muro retangular, beleza, é 20. Mas ele quer a área que foi pintada. E ele fala, foi pintado só 40%. Então, eu tenho que pegar isso. Então, isso aqui foi uma questão classicona, né? De mistura de área com porcentagem. E é uma forma aí que pode cair aí para vocês, tá bom? Mas exercício fácil, fácil, simples. Nenhuma. Vocês perceberam que até agora nenhuma conta muito difícil. Não usamos nem número decimal direito. Uma mãe. Questão 29. O número raiz de 18 pode ser escrito como? Gente, isso aqui é clássico. Exercício clássico de radiação. Que é isso, professora? Quando eu quero, né, diminuir, a gente fala assim, né, vocês falam diminuir esse númerozinho, né, em outros, o que a gente faz? A gente aplica MMC, a gente pega esse númerozinho, 18, passa um risquinho do lado. Começa pelo menor número que dá para dividir ele, vai ser o 2, né, depois do 1. 18 dividido por 2, a gente vai chegar em 9. 9 por 2 não dá exato, mas por 3 dá. 9 dividido por 3, 3. 3, dá para dividir por 3 de novo, que é 1. Quando eu chego em 1, é como se eu zerasse esse joguinho. Acabei o joguinho, certo? O objetivo é transformar esse número aqui no 1. Zerei esse joguinho. O que ficou aqui do meu lado? Pessoal, ficou o 2, o 3 e o 3. A cada casalzinho eu tiro da minha raiz. Porque cada casalzinho é 3 quadrado. 3 vezes 3, 9. Então eu tiro ele da raiz, ele vira o 3. Então a cada casalzinho ele sai da raiz. Porque isso aqui é como se ficasse uma raiz de 2 vezes 3 vezes 3, até porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. É a mesma coisa que raiz de 18, certo? Só que a cada casalzinho eu posso tirar da minha raiz. Então, o 3 sai da raiz, quem vai ficar lá dentro porque não tem casal? O 2, 3 raiz de 2 é a minha resposta, logo, alternativa A. Exercício simples também, simples de decomposição e radiação. Fácil, fácil, fácil. Então, se cair, pega o número, faz ali o MMC, para decompor ele bonitinho. Cada casalzinho tira da raiz, quem não tiver casalzinho fica dentro. Fácil, fácil, né, gente? Fácil, fácil, fácil. Último exercício da prova. Talvez o mais demoradinho, mais chatinho de se fazer, porque ele também vai misturar dois temas. Vamos lá. A figura abaixo é um retângulo, ele deu dessa vez, que tem uma área de 100 metros. Ele deu a área, gente. A área é 100. 100 metros quadrados. Encontre o valor de x, que é a medida de um dos lados.
Se ele te deu a área, é porque você vai usar a área, gente. Qual é a área de retângulo? Base. A área de um retângulo é a minha base vezes a minha altura. Logo, a área deste retângulo aqui vai ser o 2x mais 10 vezes a altura que é x. Quando eu tenho uma coisa que são duas coisinhas diferentes, não posso misturar x com um número normal e nunca, pelo amor de Deus. Eu aplico a distributiva, os meus alunos sabem que eu chamo de chuveirinho. Eu pego o x e multiplico os dois termos. Então, a minha área aqui vai ficar igual x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes x, x quadrado, mais x vezes 10, 10x. E aí, o que eu faço aqui? Opa, ele não me deu a área do meu retângulo, que é 100, então eu posso trocar aqui por 100. 100 é igual a 2x quadrado mais 10x. Pessoal, quando eu tenho x quadrado, x e um número, o que é isso, gente? Equação, já vimos hoje aí, né? Equação de segundo grau. Coloque esse 100 aqui para dentro, para ficar todos os termos bonitinhos para a gente poder trabalhar. Tá somando, passo subtraindo. Igualou a zero. Posso aplicar Bhaskara. O meu A vai ser o 2, que é quem tá com x quadrado. O meu B vai ser o 10, que é quem tá com x. E o meu C vai ser o menos 100. Vamos começar pelo delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta 10 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 100. Delta é igual 10 ao quadrado, 100, 10 vezes 10. Menos com mais menos, menos com menos mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 100, 800. 100 mais 800, 900. Professora de Deus, e aí que eu faço? Como que eu vou saber a raiz disso aqui? Calma, calma. Vamos para o x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X vai ser igual a menos b, menos 10, mais ou menos a raiz de 900 dividido por 2 vezes 2. Que o a é 2, não esqueçam disso, tá? Não ficam focados às vezes que o a sempre vai ser 1, tá? Cuidado com isso. Pessoal, raiz de 900. Quando eu tenho um númerozão grande aqui, pensa nesse 9. Quem é a raiz de 9, gente? 3. Então, se eu tenho 2 zerinhos, vai ser 30. Tá vendo como é fácil? É só eu pensar nesse primeiro número aqui, ó. 9. Logo, x igual a menos 10, mais ou menos 30, que é a raiz de 900, dividido por 2 vezes 2, que é 4. O meu x1 vai ser o menos 10 mais 30, dividido por 4. Menos 10 mais 30 dá 20. 20 dividido por 4, quanto dá? 5. Opa, já tenho a minha medida positiva. Nem preciso fazer o x2. Por que não, Pro? Pensa comigo. Menos 10 com menos 30 dá menos 40. Menos 40 dividido por 4, menos 10. Não existe medida negativa, eu não faço menos 10 centímetros. Então, eu vou ficar com o meu resultado positivo, que é o 5. Logo, x, 5 metros, que é o tamanho da altura. De todos, esse era o mais complexo, mas nada muito assim fora, né, do normal. Dava para fazer, dava para resolver. Então, percebam que a prova, ela não é tão difícil em contas, as contas são simples, mas eles querem um aluno que saiba analisar, que saiba olhar e saber o que tem que fazer, tá? Então, peguem isso como referência, se precisar, voltem esse vídeo para ver se vocês dominam esses conteúdos ou qual conteúdo vocês dominam menos. Pensar em trabalhar mais esse conteúdo, tá? Porque vários dos exercícios vão ter essa interdisciplinaridade mesmo de temas dentro da matemática, tá bom? Vencemos? Pessoal, é isso. Um beijo da Pro. Tchau, tchau.